A mesa da ceia tinha 14 lugares, e foi Helena quem montou cada um deles com as próprias mãos naquela tarde. A louça de porcelana que tinha sido da avó do Rafael, as taças de cristal que só saíam do armário uma vez por ano, no Natal, no centro, um arranjo de folhas verdes, nada de flor, porque em dezembro, no calor de São Paulo, flor de verdade murcha antes da sobremesa. Esse tipo de coisa ela aprendeu a saber. Fazia 8 anos que ela sabia dessas coisas todas. O que ela não sabia era que o Rafael não ia entrar sozinho naquela sala. Ele chegou às 9 em ponto, de linho claro, do jeito que ela mesma tinha deixado separado para ele de manhã, e entrou de mão dada com uma mulher que Helena nunca tinha visto na vida. A sala inteira parou. A tia do Rafael congelou com a taça no meio do caminho. Um primo engoliu o riso de uma piada que ninguém mais ia ouvir. E a mulher de vestido vermelho sorriu para a mesa toda. Um sorriso ensaiado. Desses que a pessoa treina no espelho antes de sair de casa. Rafael puxou uma cadeira, a da cabeceira, o lugar que era da Helena havia 8 anos. Boa noite. Gente, ele disse, essa aqui é uma pessoa muito importante para mim. Quero que tratem ela como parte da família. Ninguém respondeu nada. Só o ar-condicionado zumbindo no canto da sala e lá fora o céu de verão fechando para um daqueles temporais que caem sem pedir licença. Helena continuou de pé, perto do aparador, com o guardanapo de linho ainda na mão. Ela olhou para o próprio lugar sendo ocupado por outra pessoa. Olhou para o marido, que nem devolveu o olhar, e não disse uma palavra. A mulher de vermelho se virou para ela então, com uma doçura que cortava mais do que qualquer grito. Amor, você deve ser a Helena. Ne, ela disse. O Rafael fala tanto de você, fala que você é tão prestativa. A palavra ficou pendurada no ar 1 segundo a mais do que devia. Sou eu, Helena, respondeu. Só isso. E em vez de ir para a briga, ela puxou uma cadeira lá do meio da mesa, bem longe da cabeceira, e sentou como se aquele sempre tivesse sido o lugar dela. Foi aí que a coisa começou a ficar errada para quem tinha vindo esperando ver ela chorar. Olha, se você já sentou numa mesa de família, fingindo que estava tudo bem enquanto por dentro tudo desabava, você sabe exatamente o que a Helena estava sentindo ali. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí, que a gente lê todos. E se você chegou agora no canal, aperta o inscrever antes de continuar, porque essa ceia ainda está só no começo. E o que vai bater na porta antes da sobremesa, ninguém nessa mesa estava esperando. Na outra ponta da mesa, Dona Cordelia, mãe do Rafael, pousou os talheres devagar, olhou a mulher de vermelho de cima a baixo, do jeito que a gente olha um móvel que entregaram na casa errada. Na minha época, ela disse, sem levantar a voz. A pessoa pelo menos esperava o cafezinho para dar escândalo. Mãe Rafael cortou. Eu não falei nada. Filho, falei do café, e teve uma pessoa naquela mesa que se levantou para ficar do lado da Helena. Foi a Marina, irmã dela. A caçula que Helena praticamente criou depois que os pais das duas morreram cedo. A Marina veio. Puxou a cadeira do lado. Encostou a mão no braço da irmã e falou baixinho, só para ela ouvir. Vem. Maninha, fica aqui do meu lado. Não dá esse gostinho para eles. Não. Helena agradeceu apertando a mão dela. Não reparou. E ninguém na mesa reparou. No jeito rápido que a Marina soltou o braço dela e ajeitou o cabelo. Olhando para o outro lado da mesa por meio segundo. A ceia foi servida assim mesmo, no meio daquele gelo. Peru, tenda, farofa, arroz com passas que quase ninguém come, mas todo ano tem. A mulher de vermelho pegou a taça, provou o vinho e fez uma careta pequena. De propósito, nossa, que corajosa você! Viu, ela disse, olhando para Helena por cima da taça. Servir esse rótulo numa ceia dessas. Eu jamais ia ter essa coragem toda. É o predileto do Rafael, Helena respondeu, sem parar de cortar a carne. Faz 8 anos que é. O sorriso da outra vacilou meio grau. Ah, as coisas mudam. Amor. Mudam, Helena concordou. Mudam mesmo. Teve um primo mais novo.
lá no canto, que puxou o celular embaixo da mesa, provavelmente já mandando para o grupo da família o que estava vendo, porque era o tipo de noite que ninguém ia acreditar se não tivesse foto. A mulher de vermelho aproveitou para emendar. Como quem não quer nada. A gente estava até comentando no carro, ela disse, olhando para o Rafael e depois para a mesa, que essa sala aqui pede uma reforma. Né? Tirar esses móveis escuros. Abrir mais. Eu entendo um pouquinho dessas coisas. Você entende de tudo um pouquinho, Dona Cordélia comentou. Do outro canto, sem tirar os olhos do prato, Rafael fez que não ouviu a mãe e assentiu para a mulher. A gente vê isso depois das festas, ele disse. E ali, pela primeira vez. Helena sentiu de verdade o chão mexer debaixo dela. Não pela reforma. Pela naturalidade. Aquela mulher falava do futuro daquela casa como quem já tinha as chaves no bolso. E o Rafael deixava. E a família toda assistia. E ninguém, nem por educação, virava para Helena para perguntar o que ela achava. Como se ela já tivesse saído da história. Como se 8 anos fossem uma reunião que acabou e agora era a hora de esvaziar a sala. Ela lembrou, sem querer, da primeira vez que pisou naquela casa. Não como convidada. Foi no inverno. 8 anos atrás. Quando o nome do Rafael valia menos do que ele gostava de admitir e essa mansão inteira estava a 1 mês de ir a leilão. Mas essa parte da história ninguém naquela mesa conhecia direito. Nem o próprio Rafael conhecia inteira. A mulher de vermelho, já bem à vontade, apoiou o cotovelo na mesa e ficou observando a Helena comer. Você tá tão magrinha, Hein, ela disse, com uma voz de quem se preocupa. Tá dormindo bem. Ou é a consciência que não deixa? Helena levou o garfo à boca, mastigou, engoliu, sem pressa. Durmo ótimo, respondeu. Sempre dormi bem em casa que é minha. Rafael, que até ali só olhava o próprio prato, ergueu a cabeça. Helena. Oi. Não faz cena. Ela olhou para ele. Foi a primeira vez na noite que os dois se olharam de verdade. E por um instante, teve alguma coisa ali que não era raiva. Era mais parecido com 2 estranhos tentando lembrar onde já se viram. Eu não fiz cena nenhuma. Rafael, ela disse. Baixo. Você trouxe a cena para dentro de casa e sentou ela na minha cadeira. Eu só continuei jantando. Ele desviou o olhar primeiro. Passou a mão na nuca. Um gesto antigo, de quando alguma coisa não saía do jeito que ele tinha planejado na cabeça. E o que ele falou em seguida? Ele falou meio para ela, meio pro prato. Você nunca estava aqui mesmo. 8 anos e eu jantava sozinho metade das noites. Então não vem bancar a esposa magoada agora. Teve gente na mesa que abaixou os olhos, porque aquilo já não era briga de marido e mulher. Era um homem tentando se convencer de uma história que ele mesmo andou contando para si mesmo. Helena não respondeu na hora. Dobrou o guardanapo, colocou do lado do prato e se levantou. Vou dar uma olhada na sobremesa, ela disse para a mesa toda, com uma calma de dona de casa. Já volto. Na cozinha, longe dos olhos deles. Ela abriu o forno para ver a rabanada. Fechou de novo. Encostou as 2 mãos na bancada de mármore e ficou assim um tempo, de cabeça baixa, respirando. Depois tirou o celular do bolso do vestido. Tinha uma mensagem só na tela, de um número sem nome salvo. 3 palavras. Ele a leu. Guardou o celular. E quando levantou a cabeça, já não era bem a mesma mulher que tinha saído da sala. Foi aí que a Marina apareceu na porta da cozinha. Maninha, você tá bem? Ela perguntou. E veio andando. E de novo aquela mão no braço. Eu não acredito no que ele tá fazendo com você. Na frente de todo mundo. Que absurdo. Pois é. Mas você não vai fazer nada, né? A Marina disse. E a voz dela desceu um tom. Assim, o melhor agora é não reagir. Deixa quieto. Você sai daqui de cabeça erguida. Procura um bom advogado, semana que vem. E pega a sua parte. Não vale a pena brigar hoje. Confia em mim. Helena olhou para a irmã. Sorriu de um jeito cansado. Você tem razão, ela disse. Não vale a pena brigar. A Marina relaxou os ombros.
aliviada. Deu um beijo no rosto da irmã e voltou para a sala primeiro. Não viu que a Helena continuou parada mais um instante ali, olhando as costas dela sumirem pelo corredor, com uma pergunta nova nascendo no rosto que até aquela hora não tinha estado ali. Quando as duas voltaram, a conversa na mesa já era outra. Dona Cordélia contava. Para quem quisesse ouvir e para quem não quisesse também. A mesma história de sempre. Porque foi por pouco. Viu? Há 8 anos essa família quase perdeu tudo. O pai do Rafael deixou um buraco que ninguém nessa mesa faz ideia do tamanho. Se não fosse um milagre, a gente não estava ceando nessa casa hoje. Ela deu um gole no vinho. Milagre. É o que dizem. Rafael mudou de assunto rápido, do jeito de quem não gosta que mexam naquela história. E a mulher de vermelho aproveitou a deixa para se levantar de novo, dar mais uma volta pela sala, se sentindo cada vez mais dona. Que casa linda! Rainela disse. E virou para Helena com um sorriso doce. Fica à vontade. Tá, amor. A casa ainda é sua. Por enquanto, Helena ergueu os olhos do prato. Segurou o olhar dela um segundo inteiro. Sem pressa nenhuma. Obrigada, ela disse. Você não imagina o quanto essa casa é minha. A mulher riu. Achou que era a ironia de mulher que estava perdendo tudo. E sentou de novo. Satisfeita. Não era ironia. Era a coisa mais literal que a Helena falou a noite inteira. Só que isso aqui a gente só vai entender daqui a pouco. Foi quando o Rafael se levantou. Taça na mão. Decidido a não deixar nem a mãe nem ninguém tomar conta da noite que era dele. Bateu de leve na taça com a faca. E a sala, que já estava em silêncio. Ficou em silêncio de outro jeito. Eu queria brindar, ele disse a um recomeço. A gente passou 8 anos fazendo o que os outros esperavam da gente. Acho que chegou a hora de eu fazer o que eu quero. Ele nem olhou para Helena quando falou isso. Falou olhando para a mulher de vermelho. E Helena, do meio da mesa, ergueu a taça junto. Devagar. Sempre. Abriu um sorriso que ninguém ali soube ler direito. A um recomeço, ela repetiu. A mulher de vermelho não ia deixar aquele brinde ser da Helena. Levantou a taça também. Um pouco alto demais. E emendou para a mesa. A um recomeço, ela repetiu. E que os que ficaram para trás saibam a hora de sair com elegância. Alguns riram. Sem graça. Rafael sentou de novo. Aliviado. Achando que tinha vencido a noite, puxou a cadeira mais para perto da mulher. Encostou a mão nas costas dela. E por um instante, os dois pareciam mesmo um casal. E Helena. Do meio da mesa. Parecia mesmo a estranha. Foi então que ela fez a única coisa que fez a noite toda que ninguém percebeu. Por baixo da toalha. Nóculo. Ela virou o celular para cima de novo. Releu aquelas 3 palavras da mensagem sem nome. Respondeu uma letra só. Sim. E travou a tela. Do lado de fora. O temporal chegou de vez. A luz da sala piscou uma vez. De leve, do jeito que pisca quando o vento começa a bater nos fios lá na rua. E a mulher de vermelho, que tinha vencido a mesa inteira, parou de sorrir mais uma vez. Agora sem saber direito por quê. Porque teve alguma coisa naquele jeito calmo demais da Helena. Naquele brinde que ela devolveu inteiro. Naquela letra só, digitada por baixo da toalha. Que não combinava nem um pouco com uma mulher sentada na própria casa vendo tudo escorrer entre os dedos. E quem já viu de perto sabe quando a pessoa que devia estar desesperada é a única tranquila na sala. É porque ela sabe de uma coisa que todo o resto ainda não sabe. Ninguém ali imaginava que, em menos de meia hora, antes mesmo da rabanada esfriar, a campainha daquela mansão ia tocar, a sobremesa começou a ser trazida, rabanada dourada numa travessa. Pavê gelado. O panetone que ninguém abre, mas todo ano aparece. A copeira ia e voltava da cozinha em silêncio. De cabeça baixa, tentando não fazer parte daquilo. Rafael esperou os pratos serem postos e então puxou de um aparador ao lado uma pasta escura, dessas de couro, e colocou em cima da mesa, do lado do prato dele, sem abrir. Só deixou ali, à vista de todo mundo. Do jeito que a gente deixa uma coisa quando quer que perguntem sobre ela. Helena,
Ele disse. Depois da ceia eu preciso de 10 minutos seus. É rápido. Uns papéis. Que papéis? A gente resolve a parte da casa. A parte da empresa. Do jeito civilizado. Ele deu de ombros. Como quem faz um favor. Você assina. Cada um segue a vida. Amanhã isso tá tudo resolvido e ninguém precisa de escândalo. A mulher de vermelho sorriu pro pavê. Satisfeita. Como se aquela pasta ali fosse um presente de Natal para ela. Helena olhou para a pasta um tempo. Depois olhou pro Rafael. Você já mandou preparar os papéis da casa, ela disse. Devagar. Antes mesmo de me avisar que ia trazer visita para a ceia. É o mais justo para os dois lados. Justo. Ela repetiu a palavra sem raiva nenhuma, só experimentando o peso dela na boca. Rafael, você chegou a ler o que tem dentro dessa pasta ou o advogado que mandou fazer também mandou você confiar? Ele piscou. Não esperava a pergunta. Passou a mão na nuca de novo. Tá tudo certo. Meu advogado é o melhor de São Paulo. Ótimo, Helena disse. Que bom que um de nós dois está bem servido de advogado. A mulher de vermelho achou aquilo engraçado. Riu com a boca fechada, mexendo o pavê no pratinho sem comer. Sabe o que eu acho bonito em você? Helena, ela disse, você aceita as coisas. Tem mulher que faz um auê danado. Quebra taça. Joga água na cara. Você não. Você é dessas que arruma a mesa. Serve o jantar e sai de fininho. Isso é classe. Né ou émedo. Eu sempre confundo os dois. Faz isso mesmo, Helena, respondeu, sem olhar para ela. Confunde? Você vai confundir a noite inteira, por baixo da conversa. Uma parte da Helena não estava naquela sala. Estava 8 anos atrás, numa sala de reunião gelada, num banco em São Paulo, assinando papel atrás de papel enquanto homens de terno explicavam para ela, com paciência de quem fala com criança, que a família do noivo dela estava tecnicamente quebrada e que aquela mansão, aquele grupo, aquele nome todo, iam virar pó em questão de semanas. Ela lembrava da própria mão assinando. Lembrava de ter escolhido, naquele dia, não contar para o Rafael o tamanho exato do que ela tinha feito. Por amor. Ela dizia para si mesma na época. Para ele não se sentir menor. Hoje, 8 anos depois, olhando para a pasta de couro em cima da mesa, ela entendia que aquele silêncio tinha sido o erro da vida dela, e que ainda dava tempo de consertar. Teve um silêncio curtinho ali que ninguém soube preencher. Ei, Marina! Do lado dela. Se mexeu na cadeira, incomodada, e se inclinou para falar baixo no ouvido da irmã. Maninha. Assina e vamos embora. Ela sussurrou. Por favor. Não faz isso maior do que já tá. Você não tá em condição de brigar com o Rafael. Você sabe disso. Eu não tô em condição, Helena repetiu, quase para si mesma. Interessante você saber tão bem qual é a minha condição. Marina, a irmã abriu a boca para responder e não achou o que dizer. Ajeitou o cabelo. Olhou para o outro lado da mesa. E aquele olhar, dessa vez, durou um pouco mais do que devia. Foi o Rafael que quebrou a paz. Talvez pela mãe olhando, talvez pela mulher de vermelho do lado esperando ver ele mandar na esposa. Talvez só porque homem encurralado bate onde acha que dói mais. Sabe qual é o teu problema? Helena, ele disse, e a voz dele subiu um degrau. Você banca a santa. Sempre bancou. Mas eu não sou idiota. Eu sei das suas mensagens. Esse teu celular que não desgruda da tua mão faz meses. Esses teus compromissos à tarde. Você acha que eu não sei que tem um cara? A mesa inteira prendeu o ar. E aqui é onde a história vira uma coisa que nem o próprio Rafael entendia direito. Porque tinha mesmo um homem. Tinha mesmo mensagens. Tinha mesmo compromissos à tarde que a Helena escondia. Só que não era nada do que meteram na cabeça dele. Alguém, com muito cuidado, ao longo de meses, foi pingando essa ideia no ouvido do Rafael, gota por gota, até virar verdade. E a Helena sabia exatamente quem. Ela não gritou, não jurou inocência, não chorou para ele acreditar. Fez a pior coisa que se pode fazer com um homem que já decidiu no que quer acreditar, ficou quieta e sorriu de leve.
Tem um homem. Sim, ela disse. Calma. Faz uns 8 meses que eu falo com ele quase todo dia. E olha, Rafael, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Rafael empalideceu. A mulher de vermelho arregalou os olhos, encantada com a confusão. A Marina ficou branca de um jeito diferente dos outros. Porque ela, de todos ali, era a única que sabia que aquela frase não queria dizer o que todo mundo achou que queria. Tá vendo? Rafael se virou para a mãe, para a mesa, quase aliviado. Tá todo mundo ouvindo. Ela mesma admitiu. Eu admiti que falo com um homem todo dia, Helena disse. Você que decidiu o resto sozinho. Como você decide tudo? Dona Cordélia, que tinha ficado calada esse tempo todo observando. Pousou a taça. Ela olhou para Nora com uma cara nova. Uma cara que não tinha aparecido a noite inteira. Não era simpatia. Era desconfiança. Do tipo bom. Do tipo de quem começou a achar que estava vendo a peça errada. Rafael, a velha, disse. Lenta. Você tem tanta certeza assim de que é você que está dando as cartas nessa mesa, mãe? Não começa. Eu só estou perguntando. Filho, e foi exatamente nessa hora. Com a pergunta da velha ainda no ar e a rabanada esfriando na travessa, que a campainha da mansão tocou. Não foi uma campainha comum. Foi longa, firme, de quem aperta e não tira o dedo. Do lado de fora, a chuva batia forte no vidro das janelas, e o som da campainha veio por cima dela como uma coisa que não pedia licença para entrar. Todo mundo na mesa parou. 11 da noite do dia 24 de dezembro. Ninguém espera visita a essa hora, muito menos com esse temporal lá fora. Quem é que vem incomodar na véspera de Natal? A mulher de vermelho reclamou, torcendo o nariz. A copeira olhou para o Rafael, sem saber o que fazer. Ele fez sinal com a cabeça para ela ir atender. A moça atravessou a sala. Sumiu no corredor. E por uns segundos só se ouviu a chuva e o barulho do trinco da porta grande lá na entrada. Depois, passos. 2 pares de passos molhados voltando pelo corredor. O homem que entrou na sala de jantar estava de terno, encharcado da cintura para baixo, com uma pasta plástica protegendo alguns papéis debaixo do braço. Educado. Sério. O tipo de gente que aprendeu a não se abalar com mansão nenhuma. Ele parou na entrada da sala. Correu os olhos pela mesa cheia, pela ceia, pela mulher de vermelho na cabeceira. E não mudou de expressão. Boa noite. Desculpem a hora, ele disse. Sou o oficial de justiça. Eu preciso cumprir uma diligência aqui. Hoje, ainda dentro do prazo. Vou ser rápido. O sorriso voltou ao rosto da mulher de vermelho na mesma hora. Ela se virou para Helena com um prazer que nem tentou esconder. Ai! Meu Deus, ela disse. Baixinho. Mais alto o suficiente para todo mundo ouvir. Chegou. Já chegou para ela. Nem esperou o Natal passar. Coitada, Rafael relaxou os ombros. Achou que era a coisa entrando nos trilhos que ele tinha imaginado. Um oficial de justiça. Na véspera de Natal. Só podia estar ali para entregar à esposa incômoda o começo do fim dela. Pode falar, Rafael disse. Quase generoso. A senhora que o senhor procura está bem ali, e apontou para Helena. Do outro lado da mesa. O oficial seguiu o dedo do Rafael com os olhos. Olhou para Helena um segundo. Depois abriu a pasta plástica. Conferiu o nome no papel de cima. E balançou a cabeça devagar. Não. Senhor, ele disse. A pessoa que eu procuro é o senhor. Senhor Rafael. O silêncio que caiu na sala foi de um tipo diferente de todos os silêncios daquela noite. Como assim? É o Rafael Rio. Sem graça. Deve ter algum engano. Não tem engano nenhum. O oficial deu 2 passos. Contornou a mesa. E estendeu o documento na direção dele. O senhor está sendo notificado. Recomendo que leia com calma. E a partir de agora, qualquer decisão sobre esta casa e sobre as cotas do grupo precisa passar por juízo. Rafael pegou o papel com a mão que tremia de leve, de um jeito que ele não conseguiu controlar. Os olhos dele correram pelas primeiras linhas. E ele leu uma vez. Leu de novo. Mais devagar.
como se as palavras trocassem de lugar entre uma leitura e outra. E o rosto dele foi perdendo a cor de cima para baixo, do jeito que a maré desce numa praia, deixando tudo mais frio atrás de si. Isso aqui não pode estar certo, ele disse. E a voz saiu rouca. Ele olhou para o oficial. O senhor sabe com quem está falando. Essa casa é minha. Esse grupo é meu. Tá no meu nome há anos. E usa ele o nome? Senhor? O oficial respondeu. Sem grosseria, mas sem recuar um passo. E o nome que dá as ordens nesses documentos que o senhor tem na mão não é o seu. Se o senhor quiser discutir, discute com o juiz. Eu só entrego. Do outro lado da mesa, Dona Cordélia se endireitou devagar na cadeira. A velha tinha visto muita coisa na vida. Tinha enterrado o marido. Tinha visto empresa nascer e quebrar. E sabia reconhecer o exato momento em que o chão de uma família muda de dono. Ela olhou para o filho pálido. Olhou para a pasta de couro que ele tinha posto na mesa com tanta certeza, minutos antes, e depois virou a cabeça lentamente na direção da nora que ela nunca tinha respeitado. Pela primeira vez em 8 anos, Dona Cordélia olhou para Helena com atenção de verdade. Os primos no canto da mesa pararam de fingir que comiam. Um deles largou o celular, porque de repente aquilo já não era fofoca de grupo de família. Era outra coisa. Uma coisa grande demais para caber numa mensagem. A copeira, encostada na parede, prendeu o guardanapo contra o peito. A mulher de vermelho se inclinou para ver. Amor, o que é que está escrito aí? Ela perguntou. Que cara é essa? Ele não respondeu. Não conseguiu. A mulher de vermelho olhou de um rosto para o outro, procurando alguém que confirmasse que estava tudo sob controle, e não achou ninguém. O sorriso dela foi murchando aos poucos, do jeito que murcha a flor de verdade no calor de dezembro. Rafael, ela disse, e agora a doçura tinha sumido da voz. Rafael, fala comigo. Que história é essa de a casa não ser sua? Você me disse que era tudo seu. Você me trouxe para cá dizendo que ia ser tudo nosso. Cala a boca um segundo. Ele respondeu, sem olhar para ela, ainda com os olhos no papel. Só um segundo. Deixa eu pensar. Foi a primeira vez na noite que o Rafael falou com ela daquele jeito. E ela ouviu. E guardou. Porque mulher que subiu na vida se agarrando em homem, aprende rápido a reconhecer o som exato de um barco começando a afundar. E aquele cala a boca tinha esse som. Um dos primos, no canto, cochichou para a tia do lado. Alto demais, pro cochicho servir de alguma coisa. Tá me dizendo que a casa é da Helena esse tempo todo? Ninguém respondeu. Mas ninguém desmentiu também. E enquanto todos os olhos estavam grudados no Rafael e naquele papel, teve uma pessoa na mesa que ninguém estava olhando. Ei, Marina! Debaixo da toalha, longe da vista de todo mundo. Ela puxou o próprio celular com os dedos rápidos e digitou uma mensagem curta. O rosto tentando segurar uma calma que as mãos não seguravam. Ela apagou o que escreveu. Escreveu de novo. Apagou de novo. Não achava as palavras porque as palavras que ela precisava mandar não existiam para uma situação que não devia ter acontecido. O plano não tinha isso. O plano não previa oficial de justiça nenhum. E pela primeira vez naquela noite, num rosto que a Helena tinha ensinado a ler quando a Marina ainda era menina, passou um medo de verdade, do meio da mesa, sem pressa nenhuma. Helena dobrou o guardanapo mais uma vez. Colocou do lado do prato. E finalmente se levantou. Ela olhou para o marido segurando aquele papel que tinha virado a mão dele em pedra. Olhou para a mulher de vermelho na cabeceira que tinha sido a cadeira dela. Olhou para a irmã, que agora não conseguia olhar de volta, e que segurava o celular escondido como quem esconde uma prova. E quando ela falou, falou com uma voz baixa, quase gentil, do jeito que a gente fala uma coisa que ensaiou por muito tempo e agora nem precisa mais de força para dizer. Eu ia deixar você terminar a sobremesa antes, Helena disse. De verdade, mas você não quis esperar. Rafael, nunca quis. Ela puxou a cadeira de volta para debaixo da mesa. Arrumadinha, como quem já vai embora. Então lê. Lê alto. Para todo mundo aqui ouvir de quem é essa casa em que vocês estão ceando. Rafael não leu.
Ficou de pé com o papel na mão, o queixo travado. E por um tempo que pareceu longo demais, ninguém na sala respirou direito. Lá fora, a chuva continuava batendo, indiferente à mansão inteira que tinha acabado de mudar de dono no meio de uma ceia de Natal. O oficial fechou a pasta plástica. Minha parte está cumprida, ele disse. Feliz Natal. E saiu do jeito que entrou, molhado, sem olhar para trás, deixando um rastro de pingos no piso de madeira e um estrago muito maior do que isso na mesa. Foi como se aquele Feliz Natal desse permissão para a confusão começar. A tia levantou primeiro, dizendo que era tarde, que os filhos, que o temporal ia fechar as ruas. Os primos vieram atrás, um por um, cada um com uma desculpa mais furada que a outra. Todos com o mesmo brilho nos olhos, de quem mal podia esperar chegar no carro para ligar para alguém e contar. Em 5 minutos, a sala que tinha 14 lugares estava com 5 pessoas. Helena, Rafael, a mulher de vermelho, e Marina. É Dona Cordelia, que não arredou o pé, porque velha daquele tipo não sai de um cômodo justo na hora que a coisa fica interessante. Ninguém vai embora dessa casa antes de eu entender o que está acontecendo, Rafael disse. Mas disse pro nada, porque a maioria já tinha ido. Ele se virou para Helena. E agora, sem plateia, a voz dela mudou. Ficou mais baixa e mais feia. O que foi que você fez? Não era pergunta. Helena reconheceu o tom. Era o tom de quando ele já tinha decidido que ela era culpada e só queria a confissão para ficar mais confortável. Eu não fiz nada hoje. Rafael, ela disse. O que está nesse papel eu fiz faz 8 anos. Você que só descobriu hoje. Para. Ele apontou o dedo para ela. E o papel tremia junto. Para com esse joguinho. Você armou isso. Você sabia que eu ia trazer. Ele parou. Olhou de relance para a mulher de vermelho e não terminou a frase. Você planejou humilhar a mim na frente da minha família inteira. Eu planejei, Helena repetiu. E teve a primeira coisa parecida com raiva na voz dela a noite toda. Mas foi só um instante. E ela recolheu. Rafael, quem é que trouxe uma amante para a ceia de Natal e sentou ela na cadeira da esposa? Não fui eu que planejei humilhar ninguém. Eu sou. Parei de te proteger. É diferente. Rafael jogou o papel em cima da mesa e passou as 2 mãos no rosto. Quando ele voltou a falar, tinha uma coisa na voz que não era só raiva. Era mágoa. Uma mágoa que ele vinha alimentando fazia meses. No, escuro. Sozinho. E que agora saía toda de uma vez. Sabe, desde quando eu parei de acreditar em você, ele disse. Faz uns 8 meses. Do nada. Você mudou. Vivia no celular. Saía à tarde e não dizia para onde. Chegava com aquela cara de quem estava com a cabeça em outro lugar. Eu não sou cego. Helena. Eu perguntei. Você desconversou. Aí um dia me mostraram. Ele parou. Me contaram coisa. Que você estava vendo alguém. Que você estava preparando a sua saída faz tempo. Que tudo isso aqui, esse casamento, sempre foi negócio para você. Que você nunca me amou. Que casou pela segurança. E que na primeira chance ia embora levando o que desse. E você acreditou, Helena disse. Não era pergunta. Eu vi você diferente com os meus próprios olhos. O resto encaixou, o resto te encaixaram, ela corrigiu. Devagar. Alguém te deu as peças já cortadas. Rafael. E você montou o quadro que te machucava menos. Porque é mais fácil trair uma mulher que já te traiu. Né? Fica tudo mais limpo na consciência. Ele desviou os olhos. E naquele desvio tinha a confissão que ele não ia dizer com a boca que sim. Tinha sido mais fácil assim. Então me diz que não tem ninguém, ele falou. E por um segundo só, ele voltou a ser o homem que ela tinha amado. Aquele que fazia pergunta com medo da resposta. Me diz que eu inventei tudo. Helena olhou para ele por um tempo longo e escolheu não mentir. Mas também não entregar tudo de uma vez. Faz 8 meses que eu descobri sobre a Bianca, ela disse. Antes de você achar que estava sendo esperto, antes de qualquer ceia. Eu o descobri. E não fiz escândalo. E não chorei no seu ombro. E não implorei.
Sabe o que eu fiz? Eu procurei um homem. Ela viu o rosto dele endurecer e continuou antes que ele falasse. Um advogado. Rafael, um advogado. É com ele que eu falo todo dia faz 8 meses. É com ele que eu saía à tarde. As suas mensagens, os meus compromissos, o seu cara. Era ele, preparando exatamente o que chegou nessa casa hoje, debaixo de chuva. O queixo dele desceu um pouco, e ele abriu a boca, e o que saiu foi quase um sussurro. Um advogado. O melhor de São Paulo, ela disse. E teve quase um sorriso ali. Do tipo que não tem graça nenhuma. O seu não é. O meu é me proteger. E ele riu. E a risada saiu torta. De quê? Helena, eu sou dono de um grupo que vale. Que não é seu. As 3 palavras caíram no meio da sala e ficaram lá. Rafael abriu a boca e fechou. A mulher de vermelho, que tinha se encolhido num canto do sofá, olhou de um para o outro. É Dona Cordélia. Sentada. Cruzou as mãos no colo com uma paciência quase divertida. Do jeito de quem finalmente ia ver a verdade que desconfiava fazia tempo. Fala de novo, a velha pediu. Baixinho. Devagar. Que não é dele. Helena não respondeu para a sogra. Continuou olhando para o marido. Você lembra do banco? Rafael, ela disse. 8 anos atrás. Você lembra quando seu pai morreu e você descobriu o tamanho da dívida que ele escondeu? Você lembra que em um mês essa casa ia a leilão? O grupo ia para o buraco. E você ficou 3 dias sem sair do quarto, porque não sabia como olhar na cara de ninguém falido. O rosto do Rafael começou a mudar. Não de raiva agora. De outra coisa. Você me disse que resolveu com o investidor, ele falou. Mais devagar. Você disse que apareceu um grupo que reestruturou a dívida. Que apareceu um investidor. Helena confirmou. Apareceu mesmo. O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os outros. Porque nesse, o Rafael começou a entender. Não, ele disse. Não. Isso é. Você não tinha esse dinheiro. Você era. Quando a gente casou, você era. E eu era o quê? Rafael, a voz dela não subiu. Fala. Você passou a noite deixando aquela mulher me chamar de prestativa. De coitada. De mulher que sai de fininho. Fala o que você achava que eu era. Ele não falou. Porque a resposta que estava na cabeça dele, ele acabou de descobrir. Estava errada havia 8 anos. Foi Dona Cordélia que quebrou o silêncio. A velha se levantou da cadeira devagar, apoiada na bengala que ela mais usava por estilo do que por necessidade, e atravessou meia sala até parar na frente da nora. Olhou para ela de baixo para cima. Aqueles olhos que tinham passado a noite inteira julgando. E agora julgavam de novo. Só que a conta deu diferente. 8 anos, a velha disse. 8 anos você comeu na minha mesa calada. Aguentou meu desprezo calada. Deixou meu filho te tratar como enfeite. E o tempo todo, essa casa aqui era sua. Ela balançou a cabeça, quase admirada. Menina, ou você é santa, ou você é a pessoa mais perigosa que já sentou nessa sala. E eu já enterrei o marido que era perigoso. Então eu sei reconhecer. Não sou nem uma coisa nem outra. Dona Cordélia Helena respondeu. Eu só fiquei quieta tempo demais. Isso não é virtude. Isso é o meu maior defeito. E ele custou 8 anos da minha vida. A velha estudou o rosto dela mais um segundo. Depois virou pro filho. E a voz dela perdeu qualquer doçura. E você, ela disse pro Rafael, você teve nas mãos uma mulher que salvou tudo o que você é. E trocou por uma qualquer de vestido vermelho, porque alguém sussurrou no seu ouvido o que você queria ouvir. Ela bateu a bengala uma vez no chão. Meu neto, se eu tivesse um, ia ter vergonha de você. Eu tenho. Rafael não respondeu. Não tinha o que responder, e foi aí que a mulher de vermelho, que não tinha entendido metade, mas tinha entendido o suficiente para saber que o barco dela estava afundando, resolveu abrir a boca. Peraí, ela disse, se levantando do sofá. Peraí, Rafael. Você me trouxe para cá. Você me apresentou para sua família como o seu futuro. Você me prometeu. A voz dela foi subindo,
Você me prometeu essa casa. Você disse que ela ia sair e eu ia entrar. E agora você está me dizendo que a casa nunca foi sua, que você me fez de idiota na frente de todo mundo, Bianca. Agora não, Rafael disse. Cansado. E finalmente ela tinha nome. Bianca. Helena guardou o nome do jeito que a gente guarda, o nome de uma coisa que a gente pretende nunca mais precisar dizer. Agora não, Bianca deu uma risada seca. Ah, agora é sempre não. Sabe de uma coisa? Você é igualzinho aos outros. Promete o mundo para depois falar agora não. Ela pegou a bolsa em cima do sofá com um puxão. Eu não vim aqui para ser plano B de homem que perdeu a própria casa para a esposa. Ela passou pela Helena a caminho da porta. Parou meio segundo. E teve um instante em que as duas mulheres se olharam de perto, sem plateia. E Bianca disse uma coisa mais baixa, quase sincera, quase sem veneno pela primeira vez na noite. Você acha que ganhou, ela falou. Mas você não faz ideia de quem colocou essa ideia na cabeça dele primeiro. Não fui eu. Amor. Eu só entrei num barco que já estava armado. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Pergunta para sua família quem foi que me procurou. E saiu, sumindo no corredor. Os saltos batendo no piso até o barulho da porta grande e da chuva engolir tudo. Aquela frase ficou pendurada na sala como fumaça que não dispersa. Pergunta para sua família quem foi que me procurou. Helena não se virou para ninguém. Mas por dentro, uma peça que ela vinha segurando, havia meses girou meio grau e encaixou num lugar que ela não queria que encaixasse. Fazia meses que uma suspeita pequena morava no fundo dela e ela empurrava para longe toda vez. Porque a suspeita tinha um nome. E o nome doía demais para caber na boca. Toda a informação que a Bianca precisava para chegar tão perto do Rafael, todo o detalhe da rotina da Helena, que virou fofoca. Alguém de dentro tinha entregado tudo, de mão beijada, e a Bianca acabou de dizer, na porta, que esse alguém não era ela, Dona Cordelia, que ouviu a Bianca também. Olhou para Helena de um jeito que dizia que a velha tinha somado a mesma conta. Essa mulher de vermelho é muitas coisas ruins, a sogra falou. Baixinho. Só pras duas. Mas mentira. Na hora de ir embora sem nada. Não costuma valer a pena. Quando um rato desses fala uma verdade, geralmente é porque quer te ver correr atrás dela. Ela deu de ombros. E eu, no seu lugar, corria. Eu vou correr. Dona Cordélia Helena disse, sem tirar os olhos do corredor por onde a Bianca sumiu. Só que devagar. Do jeito que se corre atrás de uma coisa que a gente não quer alcançar, porque sabe que quando alcançar, vai doer mais do que tudo que aconteceu essa noite, a velha entendeu. Voltou para a cadeira sem falar mais nada. E ficou ali, guardiã da própria curiosidade, esperando para ver. Do outro lado da sala, a Marina se levantou depressa. Que mulher horrível, ela disse, com a voz cheia de indignação certinha. Tá vendo? Maninha, ela tá jogando você, contra a família, agora, inventando intriga. Vem. Vamos. Já deu o que tinha que dar. Você provou seu ponto. A casa é sua. Todo mundo viu. Agora vamos embora antes que fique pior. Ela veio na direção da Helena com a mão já estendida. Aquela mesma mão que encostava no braço dela toda vez que precisava que a irmã fizesse o que ela queria. Helena olhou para a mão. E, pela primeira vez em 30 e poucos anos, não deu a mão de volta. Marina, ela disse, com uma calma que assustava mais que grito. Como é que a Bianca conhece alguém da nossa família? A mão da Marina parou no ar meio segundo antes de descer. Sei lá. Maninha. Gente da alta se conhece tudo. São Paulo é pequena para esse povo. Por que você tá dando ouvido para aquela? Você ficou branca, Helena disse. Lá na mesa. Quando o oficial chegou, todo mundo olhava para o Rafael. Você olhava para o seu celular. Ela deu um passo na direção da irmã. Para quem você estava mandando mensagem? Marina, e aqui? Se você tivesse na sala, você ia ver uma coisa que a Helena não viu. Porque a Helena estava olhando para os olhos da irmã e não para as mãos dela. Você ia ver os dedos da Marina apertarem a bolsa contra o corpo, escondendo o celular lá dentro.
Do jeito exato de quem esconde não uma mensagem, mas uma coisa muito maior. Um plano inteiro que começou a rachar às 11 da noite de uma véspera de Natal e que ela ainda achava, coitada, que dava para remendar. Você tá me acusando de quê? Helena, a Marina falou. E a voz dela ganhou um tremido de mágoa tão bem feito que quase colava. Eu que fiquei do seu lado a noite inteira, eu que te criei. Quer dizer, você que me criou, e eu que sempre estive aqui. É assim que você me trata. No dia que você ganha tudo, a primeira coisa que você faz é me acusar. Era bom. Era muito bom. Se a Helena não tivesse acabado de ouvir a Bianca na porta, teria colado. Mas colou o suficiente para Helena entender uma coisa se ela puxasse aquele fio agora, na frente do Rafael, com a raiva quente e a noite ainda em carne viva. A Marina ia negar, ia chorar, ia bancar a vítima, ia sair dali antes de a Helena ter uma prova na mão. E prova. A Helena aprendeu nos últimos 8 meses, sentada do lado do advogado dela. É a única coisa que não se pode inventar depois. Então ela fez o mais difícil. Ela recuou. Você tem razão, Helena disse. E o rosto dela ficou liso de novo. Ilegível. Aquele mesmo rosto que passou a ceia inteira sem entregar nada. Desculpa. Marina, foi à noite. Eu tô vendo inimigo em todo canto. O alívio passou tão rápido pelo rosto da Marina que quem não estava procurando não via. Mas a Helena estava procurando. E viu, claro. Maninha, a Marina disse, já sorrindo de novo, já com a mão no braço da irmã de novo. É à noite. A gente vai para casa. Você dorme. Amanhã a gente resolve tudo com calma. Deixa que eu cuido de você. Como sempre. Como sempre. 2 palavrinhas que, 1 hora antes, a Helena teria ouvido como carinho. Agora, ela ouvia como o que eram uma coleira. Do outro lado da sala, o Rafael observava as 2 irmãs. E mesmo destruído, mesmo com o próprio chão desabado, tinha alguma coisa naquela cena que arranhava a versão que ele tinha comprado. Ele ficou olhando a Marina bajular a Helena. O jeito rápido demais, a pressa de tirar a irmã dali. E uma pergunta pequena e incômoda nasceu num canto da cabeça dele. Ele não falou nada. Guardou. Mas foi a primeira vez, em 8 meses, que uma rachadura apareceu na história que tinham contado para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está ouvindo essa história agora, se você fosse a Helena e a pessoa que você criou como filha, a última pessoa no mundo que você achava que ia te trair, começasse a ficar branca na hora errada e a te empurrar para a porta com pressa demais, você ia querer saber a verdade ali, na hora, no meio do pior Natal da sua vida, ou ia preferir mais uma noite sem saber? Me conta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada resposta. E nessa parte da história, eu quero muito saber o que você faria no lugar dela. A Marina foi embora perto da meia-noite, ainda bancando a irmã dedicada, ainda oferecendo carona, ainda dizendo, me liga se precisar de qualquer coisa mesmo. Helena deixou. Beijou o rosto da irmã na porta como fazia havia 30 anos. Disse que ia ficar bem. E ficou olhando o carro dela sumir na chuva. Deixar a Marina ir foi a decisão mais fria que a Helena tomou naquela noite. Porque não se caça alguém correndo atrás. Se caça deixando a pessoa achar que escapou. Dona Cordélia foi a última a sair. Na porta, a velha parou. Olhou a nora de cima, abaixo mais uma vez, e disse, só uma coisa. Quando você precisar de gente que conheça essa família por dentro, você sabe onde eu moro. Ela ajeitou o chalé. Meu filho é um idiota, mas idiota é o que dá para consertar. O problema dessa história não é o meu filho. Menina, você já sabe disso. E foi embora antes que a Helena respondesse. Sobraram os 2, Helena e Rafael, na sala grande da casa dela, com a mesa da ceia ainda posta. A rabanada fria. As velas quase no fim. Rafael estava sentado numa das poltronas, com o documento do oficial no colo, lendo pela 5ª vez as mesmas linhas.
como se na sexta fossem dizer outra coisa. Por que você nunca me contou? Ele disse, sem levantar os olhos. 8 anos. Helena, eu dormi do seu lado 8 anos, achando que eu tinha reconstruído tudo sozinho. Você me deixou acreditar nisso. Eu te deixei acreditar nisso porque eu te amava, ela respondeu. E foi a primeira vez na noite que ela usou a palavra. E usou no passado. E os dois ouviram o passado. Você era um homem que acabou de descobrir que o pai era uma fraude e que ia perder tudo. Se eu chegasse e falasse, eu comprei a sua empresa, eu sou dona da sua casa. Agora você me deve tudo. O que sobrava de você? Eu preferi te dar a história do investidor e te deixar acordar de manhã, ainda se sentindo homem. Ela deu de ombros. Cansada. Foi aborrice. A maior da minha vida, porque homem que você deixa achar que se salvou sozinho. Um dia ele acredita mesmo. E aí ele acha que pode trocar você por uma qualquer. Porque no fundo, ele nunca soube o que você fez por ele. Rafael não teve resposta. Ficou ali, encolhido na poltrona. Um homem que passou a vida inteira achando que estava de pé no próprio chão e descobriu, numa noite de Natal, que estava de pé no chão de outra pessoa esse tempo todo. Helena subiu para o quarto de hóspedes. Não pro que dividia com ele. Fechou a porta. E só quando a porta estava fechada, longe de todos os olhos, é que ela deixou o rosto cair. Não chorou pelo casamento. O casamento tinha morrido meses antes. Ela só ainda não tinha assinado o atestado. Ela chorou por uma coisa muito pior. Uma coisa que ainda nem tinha certeza, mas que já doía como se tivesse a possibilidade de que a irmã que ela criou, a única pessoa no mundo que ela chamava de família de verdade, fosse a mão por trás de tudo. Os dias que vieram depois do Natal foram estranhos. A casa continuava sendo dela. Mas o Rafael continuava nela. Porque despejar um marido leva tempo mesmo quando a casa é sua. É porque, no meio de tudo, ele começou a fazer uma coisa que ela não esperava. Ele começou a investigar. Não, ela. A própria história que tinham vendido para ele, Rafael ligou para o advogado dele numa segunda de manhã. Um daqueles caros que ele achava que resolvia tudo. E a conversa foi curta e foi feia. O homem explicou para ele, com a paciência de quem cobra por hora, o tamanho do buraco. As cotas de controle do grupo estavam num arranjo que a Helena montou havia 8 anos. Blindado. Legal. À prova de briga. Ele não tinha sido dono coisa nenhuma. Ele tinha sido, nas palavras exatas que o advogado usou e que ele nunca ia esquecer, um administrador muito bem pago de um patrimônio que era de outra pessoa. Então eu contesto, Rafael disse ao telefone, andando de um lado para o outro da sala. Ela é minha esposa. Metade é meu por lei. A gente entra com o quê? O advogado cortou. Rafael. Ela adquiriu tudo antes do casamento de vocês. Com dinheiro que a família dela guardou por gerações e que você achou que não existia, porque ela nunca fez questão de mostrar. Não é bem separado. É comunhão parcial. O que ela trouxe de antes é dela e ponto. Você quer que eu seja sincero. A única coisa que você tem para negociar é a boa vontade dela. E pelo que você me contou dessa ceia, meu amigo, você gastou a boa vontade toda de uma vez só. Rafael desligou o telefone e ficou olhando para a parede. Ele tinha jogado uma partida a noite inteira. No Natal, achando que segurava todas as cartas. E agora descobria que não tinha carta nenhuma na mão desde o começo. Tinha só o blefe. E a Helena tinha esperado. Paciente. Ele apostar tudo no blefe para então virar a mesa. Foi essa a hora em que a rachadura que tinha aparecido na cabeça dele virou fenda. Porque um homem que descobre que foi enganado sobre uma coisa começa, naturalmente, a duvidar de todas as outras. E a pergunta voltou. Mais alta, quem foi que me contou que a Helena tinha um amante? Quem foi que, nos últimos meses, aparecia com uma preocupação? Uma coisa que eu vi, não queria te contar. Mas ele fechou os olhos e refez o caminho. Mensagem por mensagem. Conversa por conversa. E toda a trilha, cada uma delas, levava para o mesmo lugar, para a mesma voz doce dizendo:
Eu só tô te protegendo. Rafael, porque eu gosto de você. Pra Marina. Mas descobrir quem tinha mentido não devolveu a sanidade do Rafael. Devolveu o desespero. E homem rico desesperado faz o que sempre fez quando o chão some, tenta reconquistar o terreno na marra. Rápido. Antes de pensar direito. Rafael achou que, se ele agisse antes da Helena, se ele entrincheirasse a própria posição na presidência do grupo antes de qualquer processo, ele ainda podia salvar alguma coisa. Convocou uma reunião de emergência com os diretores 3 dias depois do Natal. Chegou de terno, confiante por fora, e sentou na cabeceira da sala de reunião do jeito que sentava havia anos. Só que a Helena e o advogado dela tinham chegado primeiro, não com grito, não com escândalo, com uma carta formal, entregue a cada diretor na véspera, explicando, em linguagem seca de cartório, quem era a real detentora do controle do grupo e o que aconteceria com quem tomasse decisão à revelia dela. Quando o Rafael abriu a boca para propor a tal resolução que ia blindar o cargo dele, ele olhou em volta da mesa e viu, um por um, homens que trabalhavam para ele havia 10 anos abaixarem os olhos para o papel. Ninguém levantou a mão. Ninguém precisou dizer não. O silêncio disse por todos. Ele saiu daquela reunião mais humilhado do que tinha humilhado a Helena no Natal. Porque a humilhação da esposa foi feita de barulho. De amante. De mesa posta. A dele foi feita de silêncio. No lugar onde ele mais achava que mandava. Na frente das pessoas que mais precisavam achar que ele mandava. Ele apostou de novo. Perdeu de novo. E dessa vez, ninguém precisou virar mesa nenhuma. Bastou ela ter chegado antes. Foi voltando para casa daquela reunião, dirigindo devagar por uma São Paulo cinza de fim de dezembro, que o Rafael finalmente parou de tentar se salvar e começou a fazer a única coisa decente que ainda estava ao alcance dele. Ele decidiu que, se tinha destruído o casamento acreditando numa mentira, ele ia pelo menos descobrir a verdade inteira e entregar na mão da mulher que ele tinha traído. Não para ela voltar. Ele já sabia que não tinha volta, mas porque era a única coisa que sobrou dele que ainda prestava. Naquela mesma noite, ele bateu na porta do quarto de hóspedes onde a Helena dormia. Agora, ela abriu com a corrente na porta, desconfiada, e não tirou. Eu não vim brigar, ele disse, e ergueu uma pasta fina, dessas de papelão pardo. Eu vim te entregar isso. É tudo que eu consegui juntar em 3 dias sobre quem me alimentou de mentira sobre você nos últimos 8 meses. Tem conversa. Tem data. Tem nome. A voz dele falhou um pouco. Eu sei que não conserta nada, mas eu preciso que você saiba que, no dia que eu entendi que fui usado contra você, eu escolhi o seu lado. Tarde. Mas escolhi. Helena olhou a pasta. Olhou pra ela. Não abriu a corrente, mas estendeu a mão pela fresta e pegou o envelope. Por que agora? Rafael, porque agora eu não ganho nada com isso, ele disse. E talvez seja a primeira coisa que eu faço por você em 8 anos, que não tem nada para mim do outro lado. Ela fechou a porta devagar, sem responder, mas não jogou a pasta fora. Sentou na cama e abriu, e o que tinha ali dentro, cruzado com o que o advogado ia mostrar para ela no dia seguinte. Fechou o círculo que ela vinha se recusando a fechar, havia meses. No dia seguinte, do outro lado da cidade. Helena estava sentada numa sala com vista para Faria Lima, do lado do único homem em quem ela confiava, havia 8 meses. Levou a pasta que o Rafael tinha entregado na noite anterior debaixo do braço. Sem saber ainda que aquilo e o que o advogado tinha para ela iam se encaixar como 2 metades da mesma chave. O advogado, um senhor grisalho, de fala mansa e olho que não perdia nada. O mesmo homem que ela encontrava à tarde e que o Rafael tinha transformado em amante na cabeça dele. Ele espalhou os documentos na mesa e foi ali, naquela sala de vidro com o trânsito de São Paulo lá embaixo, que a coisa toda finalmente ganhou tamanho. Não era só a casa, não era só as cotas, era um controle inteiro, construído com cuidado de relojoeiro ao longo de 8 anos, que colocava nas mãos da Helena o poder de Ficieta. Se ela quisesse.
Tirar o Rafael da presidência do próprio grupo com uma assinatura. O homem que a humilhou no Natal dependia, para continuar sendo quem ele era, exclusivamente da vontade da mulher que ele humilhou. A senhora construiu uma fortaleza, o advogado disse. De verdade. Em 8 anos, eu não vi estrutura tão bem amarrada. Ele tirou os óculos. Só que tem um ponto fraco. Umsu. E eu preciso te falar dele agora. Porque ele vai doer. Helena endureceu na cadeira. Fala. Quando a senhora montou a estrutura, 8 anos atrás, a senhora não fez tudo sozinha. Ele puxou uma pasta. Abriu numa página marcada. A senhora precisava de uma segunda pessoa de confiança dentro do arranjo. Alguém da família. Sem ligação com o Rafael. Para dar segurança jurídica caso alguma coisa acontecesse com a senhora. E a senhora colocou uma pessoa como segunda titular de parte da estrutura. Uma pessoa que, no papel, hoje tem acesso e tem voz sobre uma fatia do que protege todo o resto. Helena já sabia o nome antes de ele dizer. Sentiu o nome subir pela garganta como uma coisa amarga. A Marina, ela disse. O advogado confirmou com a cabeça. Devagar, a sua irmã, e Helena. Ele hesitou. A primeira vez na conversa toda que aquele homem duro hesitou. Eu andei conferindo as movimentações da estrutura essa semana. Por precaução. Depois do que você me contou da ceia, e a segunda titular não tá parada. Nos últimos 2 meses, a sua irmã procurou um advogado, não para te defender, para entender exatamente o quanto daquela fatia ela pode reivindicar como dela. Ele empurrou um papel na direção dela. Ela começou a se mexer antes do Natal. Helena, muito antes. Ela não descobriu que você era dona de tudo por acaso. Ela sabe faz tempo. E ela passou os últimos meses fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, colocando uma amante na sua cama para te tirar do caminho pelo lado do coração. E preparando o terreno para ficar com a sua herança pelo lado do papel. Foi aí que a Helena abriu a pasta pardo, que o Rafael tinha entregado na porta do quarto na noite anterior, e colocou ela do lado dos documentos do advogado. E as 2 metades se olharam. De um lado, o que o Rafael conseguiu juntar as conversas em que alguém foi, mês a mês, plantando na cabeça dele a ideia de que a Helena o traía. Prints. Horários. Umas fotos tiradas de longe da Helena entrando no prédio do advogado, apresentadas para o Rafael como prova de amante. E o nome de quem mandou tudo. Sempre o mesmo contato. Salvo no celular do Rafael com um apelido carinhoso, que era como ele chamava a cunhada. Do outro lado, o que o advogado juntou à procuração de outubro, o escritório que a Marina contratou e um detalhe que fechou tudo. O mesmo escritório que a Marina procurou em outubro era o escritório que, 1 mês depois, começou a representar uma tal de Bianca numa consulta sobre direitos de companheira. A amante e a irmã, sem saber uma da outra, talvez, ou sabendo muito bem, contratando o mesmo endereço, no mesmo trimestre, para atacar a mesma mulher por 2 lados. A senhora entende o que isso significa, o advogado disse. Baixo. A Bianca não apareceu na vida do seu marido por acaso. Alguém escolheu ela, aproximou ela, ensinou ela. Alguém que conhecia o Rafael bem o suficiente para saber exatamente que tipo de mulher ia funcionar como isca. E esse alguém não fez isso por ciúme, nem por paixão. Fez por cálculo. Enquanto o seu casamento desmoronava pelo lado da amante, a mesma pessoa avançava pelo lado do papel para ficar com a sua parte da estrutura. Ele juntou as mãos em cima da mesa. Helena, a sua irmã não te traiu no impulso. Ela projetou isso, com calendário. Levou meses. E a peça central do plano dela era uma coisa que só existe porque, um dia, você amou ela o suficiente para confiar nela mais do que em qualquer advogado. Helena ficou muito quieta. A raiva teria sido mais fácil. A raiva ela sabia o que fazer com... Mas o que subiu não foi raiva. Foi luto. O luto de uma pessoa que ainda está viva. Andando por aí, mandando mensagem doce dizendo, me liga se precisar. E que ainda assim já tinha morrido em algum ponto dos últimos meses.
sem velório. Sem aviso. A irmã que a Helena criou tinha sido enterrada em silêncio. E a Helena só estava descobrindo o enterro agora. Atrasada. Com os documentos na mão. Helena olhou para o documento na mesa. As letras dançaram um segundo antes de ficarem quietas. Lá estava. Preto no branco. A assinatura da irmã dela numa procuração recente e ao lado o nome de um escritório que ela não reconhecia. E uma data. A data era de outubro, 2 meses antes do Natal, enquanto a Marina dizia, eu cuido de você. Maninha. Como sempre. Ela já estava. Havia 2 meses. Construindo a máquina para tirar da Helena tudo o que a Helena tinha construído para proteger as duas. A pior parte não era a traição. A pior parte era entender que o único ponto fraco de tudo que ela construiu, a única brecha por onde alguém poderia derrubar o que ela levou 8 anos para erguer. Ela mesma tinha entregado. De presente. De mão beijada. Para a pessoa que ela mais amava no mundo. Porque confiou. Porque família, ela sempre acreditou. Era a única coisa que não te vende. Ela guardou o papel na bolsa com a mão firme. Embora por dentro não sobrasse nada de firme. Levantou. Agradeceu o advogado. E na porta da sala de vidro, honte de serre, ela parou e falou. Mais para si mesma do que para ele. Então é isso. Para eu manter tudo que é meu. Eu vou ter que destruir a minha irmã. Ela olhou para o trânsito lá embaixo. Os carros minúsculos indo e vindo. Gente com problema pequeno. Gente com sorte de ter problema pequeno. E para destruir a minha irmã, eu vou ter que provar. Na frente dela. Olhando no olho dela. Que a pessoa que me criou junto com ela morreu no dia que ela decidiu fazer isso. Não sei o que dói mais. Ganhar assim. Ou ter perdido para sempre o único motivo pelo qual eu quis ganhar. O advogado não respondeu. Alguns silêncios a gente respeita. No elevador daquele prédio de vidro, descendo os 30 e poucos andares sozinha, Helena encostou a cabeça na parede espelhada. Pela primeira vez em muitos anos, se permitiu não ter uma estratégia por alguns segundos. Só uma mulher cansada. Num elevador. Descobrindo que o preço de recuperar a vida dela ia ser a última pessoa que ela ainda amava sem reservas. Ela pensou na Marina menininha, de Transat, dormindo no colo dela nas noites em que faltava dinheiro para tudo menos para ficarem juntas. Pensou em quantas vezes tinha passado fome para a irmã comer. E pensou que talvez, no fundo, tivesse sido justamente isso. Que uma dívida de gratidão que a gente nunca deixa a pessoa pagar, com o tempo, apodrece e vira ódio. Ela nunca ia saber ao certo. E não saber talvez fosse a parte que ia doer pelo resto da vida. O elevador chegou no térreo. As portas abriram, e Helena guardou o rosto de novo, do jeito que ela sabia fazer melhor que ninguém. E saiu andando firme pela recepção. Uma mulher que acabou de decidir ir à guerra contra o próprio sangue. Foi nesse exato momento que o telefone dela vibrou na bolsa. Uma mensagem. Da Marina. 3 palavrinhas doces. Venenosas. Escritas por alguém que ainda achava, coitada, que a irmã não sabia de nada maninha. Precisamos conversar. Sobre a casa. Helena leu. Parou no meio da recepção. E, sozinha, ali, sem plateia para quem fingir. Ela deu um sorriso pequeno e triste que não tinha nada de vitória dentro dele. Sim. Marina, a gente precisa conversar mesmo. Sobre a casa. Sobre a Bianca. Sobre o Natal. Sobre outubro. Sobre tudo. E dessa vez, pela primeira vez na vida das duas. Quem vai fazer as perguntas sou eu. A primeira coisa que a Helena aprendeu na guerra contra a própria irmã foi que ganhar no papel é mais devagar e mais sujo do que nos filmes. Ela achou que era simples, que era só o advogado apertar um botão, tirar a Marina da estrutura. E pronto. Não era. 2 semanas depois do Natal, o advogado dela ligou com a voz mais séria do que de costume. A Marina tinha se mexido primeiro, usando exatamente o acesso que a Helena, um dia, por amor, entregou nas mãos dela. A irmã entrou com um pedido para congelar parte da estrutura, alegando que era cotitular de boa-fé
e que a Helena estava tentando excluir Pundulá de um patrimônio que também era dela. Um juiz, sem conhecer ninguém, sem saber de ceia nenhuma. Olhou os papéis e fez o que juiz faz. Com papel bem feito, mandou congelar até esclarecer. Ou seja, a peça que devia proteger tudo agora travava tudo. Helena, dona de um império. De repente não podia mexer numa parte dele, porque a irmã tinha aprendido a virar a chave que a própria Helena colocou na mão dela. Ela é boa, o advogado admitiu. Sem prazer nenhum. Alguém ensinou ela a jogar, e ela aprendeu rápido. A gente vai ganhar. Helena, eu te garanto que no fim a gente ganha. Mas vai levar meses. Talvez mais de 1 ano. E vai ser feio. E a essa altura metade de São Paulo vai saber da vida de vocês duas. É isso que você quer. Uma guerra de anos com a sua própria irmã. Nos jornais, Helena desligou e ficou muito tempo parada na cozinha da casa que era dela. A mesma cozinha onde, na noite de Natal, ela tinha lido 3 palavras no celular e decidido não ser mais quem tinha sido. Ela olhou para a bancada de mármore, a mesma onde tinha se apoiado naquela noite, e entendeu que o caminho do papel, sozinho, ia lhe custar anos, e ainda por cima ia lhe custar o resto da alma. Precisava de outro caminho. Nas semanas que se seguiram, a notícia vazou, do jeito que notícia de rico sempre vaza. Primeiro foi o primo que filmou a ceia. Depois foi virando conversa de salão, de academia, de grupo de mensagem. Você soube da mulher do Rafael. A quietinha, pois é ela que era dona de tudo. A cidade que passou 8 anos olhando a Helena como um enfeite bonito de braço de homem importante, agora olhava com aquela fome específica de quem descobre que a pessoa que julgava pequena era, o tempo todo, a maior de todas. Helena não deu uma entrevista. Não postou nada. Não precisava. O silêncio dela, que um dia foi lido como fraqueza, agora era lido como poder. E é engraçado como a mesma coisa muda de nome dependendo de quem ganhou. Mas nada disso resolvia o nó. O congelamento continuava lá. E cada dia que passava era um dia a mais em que a Marina continuava sendo, aos olhos da lei, codona de um pedaço da vida da Helena. Foi o Rafael que a encontrou ali, encostada na pia, olhando o nada, nas semanas desde o Natal. Os dois tinham desenvolvido uma coreografia estranha dentro daquela casa, grande demais. Ele dormia no escritório. Ela, no quarto de hóspedes. Não se falavam quase nada. Mas quando se cruzavam, tinha menos ódio no ar do que devia ter. E isso incomodava os dois. Porque ódio teria sido mais simples. Ódio a gente sabe carregar. A Marina travou tudo. Neil disse. Não era palpite. Ele conhecia a cara dela. Travou. Ele se encostou no batente da porta, mantendo distância, do jeito de quem aprendeu que não tinha mais direito de chegar perto. Ficou um tempo em silêncio. Depois falou uma coisa que ela não esperava. Eu deponho, ele disse, contra mim mesmo. Se precisar, eu conto para qualquer juiz, para qualquer jornal, que a Marina passou meses me abastecendo de mentiras sobre você, que ela me apresentou a Bianca, que eu fui um imbecil que comprou tudo. Eu me exponho inteiro. Se isso ajudar você a acabar com essa história mais rápido, eu faço. Ele lhe deu de ombros. Um gesto pequeno e derrotado. Eu já perdi a reputação mesmo. Posso muito bem gastar o que sobrou dela para consertar uma coisa que eu ajudei a quebrar. Helena olhou para ele por um tempo longo. Aquele não era o homem que sentou uma amante na cadeira dela no Natal. Ou talvez fosse. E o Natal é que tinha sido o disfarce. E esse cansaço honesto na frente dela é que fosse o homem verdadeiro por baixo de 8 anos de arrogância emprestada. Ela não sabia. E aprendeu, nos últimos meses, a desconfiar das próprias certezas sobre as pessoas. Por que você está fazendo isso? Rafael, ela perguntou. Baixo. E não me vem com porque é o certo. Ninguém faz nada só porque é certo. Ele pensou antes de responder. Foi a coisa mais atraente que ele fez em anos. Pensar antes de responder. Porque a coisa mais inteligente que eu já fiz na vida foi casar com você. Ele disse.
E a mais burra foi passar 8 anos sem entender isso. Eu não tô fazendo para você me perdoar. Eu sei que não tem perdão. Tô fazendo porque, quando essa história acabar, eu quero ser capaz de olhar no espelho e ver pelo menos um homem que, no fim, ficou do lado certo. Mesmo tarde, mesmo sozinho. Ela não respondeu. Mas alguma coisa nos ombros dela desceu um pouco. Uma tensão que ela carregava havia semanas afrouxou meio grau. Não era perdão. Era mais parecido com o alívio de descobrir que a pessoa com quem você dividiu 8 anos não era um monstro. Só um tolo. E tolo. Como a mãe dele mesma tinha dito. É o que dá para consertar. Teve um momento, ali na cozinha, em que os dois ficaram só se olhando. E o silêncio esticou até um lugar perigoso. Rafael desencostou do batente. Deu um passo. Meio sem querer. Do jeito antigo. De quando aquela cozinha era o lugar onde eles conversavam de madrugada nos primeiros anos. Ele roubando um pedaço do que ela cozinhava. Ela batendo na mão dele. O corpo dele lembrou disso antes da cabeça. Ele parou no meio do passo. Entendeu o que estava fazendo. E recuou. Helena viu. Ela também tinha lembrado. Edoé. Porque o problema não era que não sobrou nada entre os dois. O problema era que sobrou. E que sobrar tornava tudo mais difícil. Não mais fácil. Seria tão mais simples se ela conseguisse odiá-lo por inteiro. Não faz isso, ela disse. Baixinho. Fazer o quê? Voltar a ser gentil agora. 8 anos você foi um marido morno. E no Natal você foi cruel. E agora? Justo agora que eu preciso de aço na veia, você resolve lembrar como me olhar. Ela balançou a cabeça. Não é justo. Escolhe um. Ou o homem do Natal. O essa. Porque eu não consigo ir para a guerra amando os dois pela metade. Ele encaixou o golpe em silêncio. Não se defendeu. E talvez tenha sido isso. O não se defender. A primeira coisa verdadeiramente adulta que ela viu nele em muito tempo. Tá bom, ele disse. Então deixa eu ser só útil. Sem gentileza. Me usar. Depois, quando isso acabar. Se você quiser que eu suma da sua vida, eu sumo. E se você não quiser, a gente vê. Um dia de cada vez. Mas primeiro a gente ganha a sua guerra. Guarda esse depoimento, ela disse. Por fim, eu não vou ganhar essa no tribunal. Se eu for pro tribunal, eu ganho daqui a 2 anos e perco 15 de vida no caminho. Ela cruzou os braços e um plano começou a se formar nos olhos dela. Eu vou ganhar na sala de jantar, no mesmo lugar onde ela sentou, sorrindo, para ver o meu fim. Mas para isso eu preciso de uma coisa que só a sua mãe pode me dar. Naquela mesma tarde, Dona Cordélia chegou na casa com a bengala e um vestido preto, do jeito que ela se vestia quando a ocasião pedia peso. A velha se sentou na sala, aceitou um café e ouviu a Helena explicar tudo, do começo ao fim, sem pular a parte que doía. Quando a Helena terminou, Dona Cordélia ficou um tempo mexendo o café que já estava frio. Você quer que ela confesse a velha, resumiu. Na frente de gente, com testemunha. Porque no papel ela é esperta demais. Mas na frente de você, tchara a tchara. Ela não vai resistir de esfregar na sua cara o quanto ela te odeia. É isso. É isso. É arriscado. Menina, se ela for mais fria do que você acha, ela cala a boca. Nega tudo. E você fica com nada. Ela não vai calar a boca, Helena disse. E teve uma tristeza enorme na certeza dela. E eu criei a Marina. Eu conheço o único lugar onde ela nunca conseguiu se controlar quando ela pode. Finalmente, me mostrar que não é mais a coitadinha que eu salvei. Ela esperou a vida inteira por esse momento. Ela não vai desperdiçar ele ficando quieta. Dona Cordélia olhou para Nora com uma coisa nova no rosto. Uma coisa que, 8 anos atrás, ela juraria que nunca ia sentir por aquela mulher respeito. E um pouco de pena. Das duas. Que família a gente foi arranjar? A velha murmurou. Pois então marca a tal conversa. E me põe num canto onde eu escute tudo. Se é para acertar contas assim, que seja com a família reunida, como manda a tradição. O plano que as duas montaram naquela tarde não era bonito.
mas era honesto no que tinha de feio. Nada de armadilha ilegal. Nada de gravação escondida que não valesse depois. Ao contrário, a Helena ia deixar tudo às claras. Dona Cordelia, o advogado da Helena e o Rafael estariam na casa. À vista, como testemunhas. A Marina ia ser convidada para conversar sobre um acordo, sobre dividir a tal fatia em paz. E a aposta inteira da Helena era uma só que a irmã. Sentada de novo naquela mesa, com a vitória parecendo perto, não ia conseguir segurar a língua. Que a Marina ia querer, mais do que o dinheiro. O prazer de dizer na cara da Helena tudo o que ela guardou por 30 anos. E que, dito na frente de 3 testemunhas, aquilo mudava o jogo inteiro. Porque um juiz pode não entender uma estrutura de cotas, mas qualquer juiz entende uma irmã confessando que armou uma amante e forjou uma traição para roubar a outra. E se ela não cair? Dona Cordélia perguntou de novo. Porque velha, experiente, pergunta a mesma coisa 2 vezes de propósito, para ver se a resposta muda. Aí eu perco, Helena disse. Simple. Aí eu vou pro tribunal. Levo 2 anos. E ganho velha e cansada. Mas eu prefiro apostar que conheço a minha irmã. Foi a única coisa que eu nunca duvidei na vida, que eu conhecia a Marina. Se eu tiver errada nisso também. Então eu não conhecia ninguém. E aí tanto faz. A velha aceitou. Levantou-se com esforço, apoiada na bengala, e antes de ir, deu um tapinha seco no ombro da nora. Não foi carinho. Foi outra coisa. Foi um reconhecimento entre 2 mulheres que a vida ensinou a lutar sozinhas. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada na sala de jantar, na mesma cadeira do meio da mesa onde tinha se sentado no Natal, olhando a cabeceira vazia. Ela pegou uma foto antiga no celular, uma das poucas que tinha da infância das 2, ela com uns 10 anos. A Marina com uns 4. As 2 de mão dada na porta de uma casa pobre que já nem existia mais. A Helena olhou aquela foto por muito tempo. Tentou encontrar, no rosto da menininha de 4 anos, o começo da mulher que agora queria destruir. Lá. Não encontrou. Só encontrou uma criança que confiava nela para tudo. E foi aí que a Helena entendeu que, no dia seguinte, ela não ia só ganhar uma guerra. Ela ia ter que matar. Com as próprias mãos. A última pessoa no mundo que um dia segurou a mão dela, sem querer nada em troca, mesmo que essa pessoa já tivesse morrido primeiro. Por dentro. Muito antes. Saber disso não tornava mais fácil. Tornava só mais solitário. Ela guardou a foto. Endireitou as costas. E vestiu de novo. Como uma armadura. O único rosto que nunca a atraiu. O rosto calmo. Ilegível. De uma mulher que aprendeu a ganhar exatamente porque aprendeu. Tarde e caro. A parar de amar quem não merecia. A Marina chegou no dia seguinte às 3 da tarde. De óculos escuros e sorriso de quem já sabe que vai ganhar. Entrou na casa que já considerava metade dela. Passou a mão no encosto de uma poltrona do mesmo jeito que a Bianca tinha feito na noite de Natal. E nem reparou que a Helena percebeu o gesto. Tinha coisas que corriam no sangue daquela família de mulheres. E uma delas era a mania de acariciar o que ainda não era seu. Que bom que você chamou juízo. Maninha, ela disse, se jogando numa cadeira da sala de jantar. Eu detestei ter que entrar na justiça contra você. Detestei mesmo. Mas você não me deixou escolha. Né. Ia me cortar de tudo. Depois de tudo que a gente passou junto, ela suspirou. Um suspiro treinado. Enfim, vamos resolver como irmãs. Eu fico com a minha parte. Você fica com o resto. E a gente esquece essa fase feia. Helena serviu um café para ela. Com calma. Sem tremer. Antes da gente dividir qualquer coisa, Helena disse. Sentando na cabeceira. A cadeira que no Natal tinha sido roubada dela e que agora ela ocupava de novo. De propósito. Eu só queria entender uma coisa. Uma só. Depois eu assino o que você quiser. Ela olhou para a irmã. Por quê? Marina, a gente não tinha nada. E eu te dei tudo. Por quê? E foi só isso que precisou. A pergunta certa. No tom certo. Feita pela pessoa certa.
porque a Marina esperou 30 anos por essa deixa. E a Helena sabia. E a Marina não sabia que a Helena sabia. O sorriso da Marina mudou. Ficou mais fino, mais verdadeiro, mais feio. Você quer saber por quê? Ela repetiu. E deu uma risadinha sem graça nenhuma. Tá bom, já que hoje é dia de verdade. Ela se inclinou para frente. Porque eu passei a vida inteira sendo a coitada que a Helena salvou. Sabe o que é isso? Cada aniversário, cada Natal, cada namorado que eu levava em casa, essa é a Marina. Minha irmã. Eu que criei ela. Você me criou. Você me salvou. Você abriu mão de tudo por mim. A voz dela foi ganhando um fio de ódio antigo. Você nunca me bateu. Nunca me maltratou. Você fez pior. Você me transformou numa dívida ambulante. Numa obra de caridade que tinha que ser grata para sempre. Eu nunca fui sua irmã. Helena. Eu fui o seu projeto. A prova viva de como você era boa. Helena não interrompeu. Deixou vir. E aí a Marina continuou. E agora ela tremia. Eu descobri. Faz 2 anos. Uma coisinha que você nunca me contou. Que o dinheiro que salvou a preciosa empresa do seu marido, 8 anos atrás. Aquele dinheiro que a família guardou por gerações, ela fez aspas no ar. Com veneno. Metade era meu. Helena. Era a nossa herança. Dos nossos pais. Metade daquilo era meu por direito. E você pegou. Sem me perguntar. Sem me contar. Você pegou a minha parte da nossa herança e usou para salvar a família do homem que você amava. E me deixou, achando que a gente ainda era pobre. Achando que eu devia até o ar que respirava a você. Ela bateu na mesa. Você decidiu por nós duas. Como você sempre decidiu tudo. E ainda quer que eu te ache uma santa. E aqui, por um segundo só, aquilo teve o peso de uma coisa quase justa. Porque tinha um caroço de verdade ali dentro. E todo mundo na sala sentiu. E a própria Helena sentiu. Ela realmente tinha decidido sozinha. Ela realmente tinha usado o que era das duas sem perguntar. Ela realmente tinha. A vida inteira. Amado a irmã de um jeito que não deixava a irmã crescer. Por um instante, a acusação da Marina ficou de pé sozinha no meio da sala. E então ela caiu. Porque Helena falou. Você tem razão numa coisa, Helena disse. E a voz dela saiu baixa e firme. Eu decidi por nós 8 anos atrás. Eu usei a nossa herança sem te perguntar. E isso foi errado. Marina. Foi. Se você tivesse chegado em mim, em qualquer dia desses 8 anos, e falado, Helena, eu me sinto pequena do seu lado. Eu queria a minha parte. Eu queria ser sua igual, e não sua filha adotiva. Eu teria te dado tudo. Tudo. De joelhos. Pedindo perdão. Eu teria te devolvido cada centavo e ainda te agradecido por me ensinar. Ela se inclinou. Mas não foi isso que você fez. Você não veio falar comigo. Você contratou um advogado em outubro. Você escolheu uma mulher. Ensinou ela. E botou ela na cama do meu marido. Você forjou uma traição minha e enfiou na cabeça dele até ele me humilhar na frente da família inteira num Natal. Você não quis justiça. Marina, justiça eu teria te dado com um abraço. Você quis me ver quebrada. E essas são duas coisas muito diferentes. Helena parou um instante. E quando continuou, a voz dela tinha baixado, quase para dentro. E sabe qual é a parte que eu vou carregar pro resto da vida? Ela disse. É que uma parte de você tem razão. E eu vou ter que viver sabendo disso. Eu te amei errado. Eu te amei como quem cuida, não como quem confia. Eu nunca te deixei ser meu igual porque, no fundo, eu tinha medo de te perder se você não precisasse mais de mim. Isso é meu defeito. E ele te machucou de verdade. Os olhos dela ficaram marejados, mas ela não deixou cair. Só que, Marina, entre a irmã que te amou errado e a mulher que forjou uma amante para me destruir num Natal, tem um abismo. E foi você que escolheu pular ele. Não eu. O silêncio na sala ficou pesado. E foi aí que a Marina cometeu o erro que a Helena esperava havia semanas em vez de recuar. Ela avançou, ela disse. E sorriu.
Um sorriso terrível. Quis te ver quebrada, e não me arrependo de nada. Da Bianca, do Natal. De tudo. Se eu pudesse, fazia de novo. Só ia caprichar mais para você não ter tempo de chamar advogado. Ela cruzou os braços, triunfante na própria maldade. Pronto. Falei. Agora a gente assina. Ou você vai chorar mais um pouco antes. Foi quando Dona Cordélia se levantou da poltrona de espaldar alto no canto da sala, onde tinha ficado o tempo todo. Calada. Fora do campo de visão da Marina. Atrás dela. Do corredor. Saíram o Rafael e o advogado da Helena, que tinham escutado cada palavra. Falou mesmo. Minha filha, disse a velha, batendo a bengala no chão uma vez. E falou alto, com 3 pessoas ouvindo. O rosto da Marina perdeu a cor do mesmo jeito que o do Rafael tinha perdido na noite de Natal. Ela olhou para a sala, contou as testemunhas, entendeu o tamanho da armadilha em que ela mesma tinha entrado com os próprios pés, empurrada pela única coisa que ela nunca soube controlar, a vontade de ver a irmã sofrer. Isso não vale, ela gaguejou, se levantando. Vocês não podem. Isso é armação. Eu não. Ninguém te armou nada. Marina Helena disse. E agora não tinha triunfo na voz dela. Tinha só cansaço. Eu só te dei o que você mais queria no mundo. A chance de me dizer na cara, você que escolheu dizer na frente delas, o advogado explicou. Em 2 frases secas. O que a Helena já sabia, uma cotitular que confessa. Diante de testemunhas. Ter fraudado uma traição e articulado tudo de má fé. Não tem mais boa fé para alegar em juízo nenhum. O congelamento ia cair. A Marina ia sair da estrutura. A guerra que ameaçava durar 2 anos tinha acabado numa tarde. Na sala de jantar, exatamente onde a Helena tinha dito que ia acabar. A Marina foi até a porta escoltada pelo próprio silêncio de todos. Mas na porta, ela parou, e se virou, e deu o último golpe. O único que ainda estava ao alcance dela, aquele que ela sabia que ia ficar sangrando na Helena muito depois de todo o resto cicatrizar. Você ganhou tudo, ela disse. Devagar. Como sempre. A casa. A empresa. O marido de volta. O respeito da cidade. Parabéns. Maninha. Os olhos dela brilharam, molhados e cruéis ao mesmo tempo. E agora você vai envelhecer nessa casa gigante com tudo isso. Esse Mim, que era a única pessoa no mundo que te conheceu antes de você virar essa mulher de pedra. Você não perdeu uma inimiga hoje. Helena. Você perdeu a última pessoa que sabia o seu nome antes do dinheiro. Aproveita o teu império. Ele é do tamanho exato da tua solidão. E saiu. Sem chorar. Sem correr. Do jeito que sai, quem sabe que a frase que acabou de dizer vai fazer mais estrago do que qualquer processo. A porta se fechou. E a Helena, que tinha aguentado o Natal de cabeça erguida, que tinha aguentado a humilhação, a amante, o oficial de justiça, a traição do marido, tudo sem verter uma lágrima na frente dos outros, ficou olhando aquela porta fechada e não conseguiu mais segurar. Foi o Rafael que chegou perto. Devagar, sem tocar, só ficando ali, do lado, disponível caso ela quisesse. É Dona Cordélia. Do outro lado. Pegou a mão dela e apertou. Do jeito áspero das velhas, que não sabem consolar, mas sabem estar. Nos meses que vieram, tudo se resolveu do jeito que a Helena tinha construído para se resolver. Devagar. Com o advogado, sem milagre. O congelamento caiu. A estrutura voltou a ser inteiramente dela. O nome dela, que a cidade tinha passado a vida ignorando, virou um dos mais respeitados de São Paulo. Agora que se sabia de quem era a mão firme por trás daquele grupo, todo esse tempo, a Bianca, soube-se depois. Tinha sido só mais uma peça descartada, usada pela Marina e jogada fora quando o plano azedou. Um dia, ela mandou uma mensagem curta para Helena, sem assinatura, só dizendo, me desculpa, eu também fui enganada. E a Helena não respondeu, mas também não guardou raiva, porque raiva de peça de xadrez
É desperdício de raiva. O Rafael pagou o preço dele. Não voltou a ser o presidente todo-poderoso de antes. Virou um homem que trabalhava para a mulher que era dona de tudo. E teve que aprender, humildemente, a viver com isso. E com os olhares, e com a história que a cidade contava dele. Ele e a Helena não voltaram a ser o que eram. Aquilo tinha morrido de vez no Natal. Mas às vezes, à noite, na cozinha, tomando café que ninguém precisava. Os dois conversavam de novo. Devagar, um dia de cada vez. Dois adultos tentando ver se, das cinzas de um casamento burro, dava para fazer crescer alguma coisa menor, mais honesta e talvez mais real. Não era um final de conto de fadas. Era melhor. E era pior. Era verdade. No Natal seguinte, a Helena pôs a mesa de novo. A mesma louça. As mesmas taças. O mesmo calor de dezembro. Sentou na cabeceira. O lugar dela. Sem que ninguém tivesse que lhe dar. A casa estava cheia de gente que a respeitava agora. E ainda assim, no meio de tudo, tinha uma cadeira que a Helena deixou vazia. Ninguém soube bem por quê. Ela sabia. Era o lugar de uma menina de 4 anos. De Transat, que um dia dormiu no colo dela sem querer nada em troca. Essa menina não existia mais em lugar nenhum do mundo. E a Helena tinha ganhado tudo. E tinha perdido justamente a única coisa que ela lutou a vida inteira para proteger a ideia de que família era o lugar onde a gente estava sempre a salvo. Ela nunca mais ia acreditar nisso. E esse era o preço. Ela pagou inteiro. E continuou vivendo. Porque é isso que a gente faz. Foi o Rafael que reparou na cadeira vazia primeiro. Ele não perguntou nada. Só puxou a própria cadeira um pouco para perto da dela. Num gesto pequeno. E ficou ali. Do lado. Do jeito que ele tinha aprendido a ficar sem invadir. Só presente. Lá fora caía outro temporal de verão. Igualzinho ao do ano anterior. Mas dentro daquela casa, o barulho da chuva já não assustava ninguém. Você tá bem? Ele perguntou. Baixinho. Sou pra ela. Helena olhou a mesa cheia. A casa que era só dela. A vida que ela tinha reconquistado peça por peça. Depois olhou a cadeira vazia mais uma vez. Não, ela respondeu. Sincera. Mas eu tô inteira. Faz 1 ano que eu aprendi que não é a mesma coisa. E que às vezes, inteira é o máximo que dá. Ela ergueu a taça. E dessa vez, o sorriso dela não escondia nada. Feliz Natal, Rafael. Feliz Natal. Helena. E ela bebeu. Na cabeceira que era dela. Cercada de gente. Com uma cadeira vazia do lado que ninguém mais ia ocupar. Ganhou tudo. Perdeu o essencial. E seguiu em frente assim mesmo. Do jeito que a gente segue carregando junto, no mesmo peito, a vitória e o vazio que ela custou. E você aí, que ficou até agora. Me diz uma coisa. De coração, qual foi o momento que mais te pegou? Foi quando a Helena ergueu a taça calada no meio da humilhação. Sabendo o que estava por vir, foi quando o oficial apontou para o Rafael em vez dela, ou foi a última frase da Marina na porta? Aquela que doeu, mais que qualquer vitória, me conta aqui embaixo. E me diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque eu leio cada comentário. Um por um. Se você chegou até essa parte da história, aperta o inscrever. Porque toda semana tem história nova assim por aqui. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que talvez esteja ficando calado tempo demais em algum canto da própria vida. E deixa o teu like. Não para elogiar o vídeo, mas para mais gente conseguir encontrar essa história. A gente se vê no próximo.